Então é hoje, super quarta, decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos é o destaque do dia, sem sombra de dúvida. Isso então e mais, vamos falar aqui agora no nosso Morning Call do dia 17/9/2025. Sejam bem-vindos todos, por aqui Max Braga, vamos lá então bater esse papo sobre o dia de hoje. Bom, fato é que a maior novidade de hoje, a maior notícia de hoje no mercado econômico, lógico que é a decisão de juros que vai ser anunciada tanto pelo Banco Central do Brasil, aqui o nosso Copom, como pelo Fed lá nos Estados Unidos, tá? Então, assim, evidentemente existem outros dados a ser analisados, etc, tudo mais, mas não tem como negar que hoje o grande foco mesmo é em cima da decisão em si, mas também em cima do comunicado pós-decisão. Isso está sendo mais importante para os investidores e para o mercado como um todo do que a decisão propriamente dita, tá? Bom, então vamos a isto. Antes eu vou passar um dado que é número, né? É, ninguém está falando aqui da qualidade do dado, isso é mensurável, né? Mas vamos lá. Um dado do Brasil de emprego que é anunciado aos quatro ventos, né? Mas enfim, vamos lá. Taxa de desemprego, então, do Brasil, segundo as medições, recuou para 5,6% no trimestre encerrado em julho, perdão, tá? Ante 6,6 em abril e 6,8 no mesmo período de 2024. Isso reforça aí, então, com esses números, reforça a resiliência do mercado de trabalho, tá? A taxa de participação do trabalhador, ela se manteve estável ali na casa do 62,3%, enquanto o rendimento real habitual atingiu R$ 3.513. Tá? Teve aí uma variação de números, mas esse número segue abaixo, teve uma variação para cima e para baixo em alguns meses, mas esse número segue abaixo do pico em fevereiro, agora de 2025, onde esse salário, esse rendimento habitual, ele era de 3.859, o que mostra, assim, uma acomodação nos ganhos reais, é o que eu venho falando aqui. Empregos reais com bons empregos, não subempregos ou empregos que não têm tanto valor agregado. Mas, enfim, isso é um dado interessante. Isso impacta nas decisões, como a de hoje, a de juros. Vou falar aqui rapidinho de bolsa ontem, né? Que a gente teve alguns destaques e já vamos falar sobre a super quarta. Bom, Nova York Nasdaq encerrou em queda lá, 0,07. S&P caiu 0,13, Dow Jones perdeu 0,27. O Ibovespa, poxa vida, hein? Batemos recordes, alta de 0,36, perdão, e chegamos aos 144 mil pontos, 0,62. Recorde máximo aí da bolsa histórico. Destaques de alta ficaram com o Marfrig, que subiu 27,61. Vou até olhar mais no detalhe isso, confesso que não consegui ver o motivo dessa subida tão abrupta da Marfrig. BRF 4,99, os destaques de queda ficaram com Rapvida, que caiu 2,97 e Natura 2,01. Tá? Bom, vamos então, né? Deixa eu pegar aqui mais alguns outros dados, falar um pouquinho do corte de juros ou não corte de juros. Né? Então, acontece hoje e o mercado precifica da seguinte forma: 0,25 de queda nos juros lá nos Estados Unidos, trazendo então a banda de juros deles lá, é uma banda, né? Não é um juros fixo, para um intervalo entre 4% e 4,25% ao ano, tudo bem? E
Existem algumas coisas que foram adicionais a isso nessa semana que forçaram aí as apostas do mercado, né? Como os relatórios de emprego que vieram abaixo, né, do que era esperado de criação de emprego. Olha ele aí, acabamos de falar dele aqui no Brasil. E também, né, algumas outras questões de números, né, exatamente, que vieram abaixo das projeções. E isso está impactando, talvez, nessa decisão, tá? O que deve acontecer nos Estados Unidos, e aí é o ponto. Se isso não acontecer, aí sim teremos alguma volatilidade. Por quê, né? Já está precificado quando a gente fala isso, os economistas falam isso, as pessoas que mexem com isso, quando diz já está precificado, é que já tem, já isso daí já está na conta, né? Tirando em termos leigos, não vai mudar muita coisa, né? Como se fosse assim, se isso acontecer não vai mudar muita coisa. Se o cara falar, se isso acontecer já está precificado, é isso. Então, grande parte do preço de ações, etc., e até da curva de juros, ela já está precificada com essa queda de juros nos Estados Unidos e deve vir acompanhado de uma comunicação descrita como dovish. Vou falar para o que é esse termo também, né? Dovish significa cautelosa, né? Estamos baixando os juros aqui agora, mas precisamos analisar mais o mercado, entender mais os dados, etc. Então, deve vir acompanhado com uma comunicação mais cautelosa. Tá? Para o Brasil, a expectativa, e eu acredito que sim, que essa é a grande expectativa, que não há corte de juros nessa reunião. Tá? A Selic deve ser mantida em 15%. O discurso, em comparação aos Estados Unidos, deve vir diferente, deve vir com o termo hawkish, né, que é um termo mais forte ali, deve vir com um tom de vigilância, tá, após melhora das projeções de inflação captadas pelo Boletim Focus, por exemplo, ou outros dados, mas a autoridade monetária deve, né, reforçar a necessidade de manter os juros elevados por mais tempo para que a meta de inflação convirja, né, para que chegue próximo do número das metas de inflação. Agora, né, aqui no Brasil, basicamente vai ser muita surpresa se houver queda de juros. E mais alta de juros não tá fora do radar. Né? Agora, nos Estados Unidos, 90% do mercado trabalha com a probabilidade de redução, 0,25%. E tanto no Brasil como nos Estados Unidos, se por um acaso isso não acontece, né, o risco, por exemplo, de não tiver essa queda de juros tão esperada nos Estados Unidos, aí sim teremos um movimento contrário. Né? O mercado vai ter que se ajustar a algo que já estava precificado. Então, acho que o grande risco das reuniões de hoje, das decisões de hoje, elas não acontecerem como está sendo esperado. Tá? Então, falando um pouquinho mais sobre corte de juros, né, o que deve beneficiar esses cortes de juros são as commodities, tá? A redução do custo de capital ela é importante. A expectativa de um dólar também mais fraco, né? Isso deve favorecer múltiplos de ações, preços de ativos em dólar, então, como ouro, por exemplo, metais industriais, etc. Mas, como eu disse antes, grande parte desse movimento ele já foi antecipado pelos mercados, né? E o mercado, os economistas, etc., também aguardam atentamente esses comunicados para calibrar ali as projeções para o final de 2025 e início de 2026. Então, é isso. Hoje é o grande dia aí.
deve acontecer mesmo, né, nos Estados Unidos. Vamos aguardar, vamos torcer também, né, porque beneficia a gente. Por quê? Rapidinho, só mais uma coisa. O Brasil ele consegue mais ainda, né? Ele já é isso, mas enfim, né? Melhora ainda mais a condição do Brasil ser visto como um local para fazer um carry trade, que é o quê, né? O investidor, enfim, a empresa, capta dinheiro num mercado onde o custo dos juros é mais barato e vem investir aqui onde os juros é mais alto. Tá? Então, o Brasil, hoje em dia, com a atual taxa de juros, ele é muito suscetível ao carry trade. Tá? Então, enfim, também é uma operação que, né, a gente viu o que aconteceu lá no Japão, mas é isso. Por enquanto é isso. Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Claro, para as pessoas que são meus clientes, tem mais informações que eu mando sempre no descritivo, mas no vídeo eu queria destacar aqui então hoje a reunião da super quarta da decisão de juros, tá bom? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem comigo aqui o que vocês acham. E aí, vai dar bom ou não? É isso aí. Nos vemos amanhã então aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço. Tchau.